Andressa Vieira e hoje eu tô aqui com o Diego do canal Fiz Cinema e que já apareceu aqui no canal na live sobre o M, né? M. E a gente veio falar de qual filme, Diego? A gente vai falar de Bacurau, o novo filme do Caio Mendonça Filho. A gente fez um vídeo pro canal dele que é uma análise, né, com spoilers do filme, a gente analisa o cinema do Kleber, enfim. Esse vídeo não é uma crítica, a gente não vai falar desses aspectos do filme, a gente vai falar Exatamente. de um ponto que pra nós dois é interessante, que é a temática social, mais especificamente a temática racial dentro do filme do Kleber. Não é um filme que você vai assistir e pensa assim, nossa, é um filme falando da questão negra. Isso, não é. Mas é um filme que acaba trazendo muito isso porque, primeiro, boa parte do seu elenco é composto por pessoas negras. Exatamente. E em algumas cenas ele dá indícios de fazer uma crítica à suposta branquitude brasileira. Foco nesse suposta. Do que o filme trata? Ele trata de invasores que chegam em Bacurau, né? Essas pessoas de fora que vêm para a cidade. Então, tem gente do sul e do sudeste. É, Na verdade. verdade, ela tem uma mulher que fala que ela é do Rio de Janeiro, ela é do sudeste. Exatamente. Ela faz muita questão de dizer que ela é do... Mas aí depois tem um momento que eles citam assim, a gente é do sul. É. E aí eu fiquei na dúvida se ela tava citando sul, região sul mesmo, ou ela tava usando essa coisa que é muito comum. Avião, querido. Ela tava usando o termo sul porque muita gente fala do sudeste como sul. Exatamente. Às vezes, do mesmo jeito que tem gente que fala que nordeste é norte. Vergonha vocês, vergonha. Realmente, eu acho uma vergonha. Pessoas do sul e do sudeste que vêm para Bacurau, eles chegam em Bacurau e eles se veem como superiores àquelas pessoas. Por quê? Porque eles são brancos, de outra região, que se vê como uma região mais rica, uma região com uma mente elitizada, como se eles fossem mais cultos, diferentes. E por essa branquitude deles, eles já seriam automaticamente aceitos pela sociedade que representa o pior da sociedade americana no filme, assim. Quando essa branquitude brasileira, racista e preconceituosa, não sei o que, se encontra com essa branquitude norte-americana, estrangeira, europeia, eles sofrem preconceito. Sim, porque de modo geral, a gente no Brasil, eu já falei em alguns vídeos por aqui, é uma temática que eu pretendo explorar mais, principalmente dentro da cultura pop, do cinema, da TV, é que a gente no Brasil tem toda essa coisa do colorismo. Isso. E a gente acha que pessoas de pele clara de verdade, porque existe toda essa coisa de negros de pele mais clara, negros de pele mais escura, enfim. Mas pessoas de pele branca, né, de pele realmente clara e de traços talvez mais característicos com os traços caucasianos, são taxados de pessoas brancas dentro do Brasil. E de modo geral, essas mesmas pessoas, elas não são consideradas brancas fora do Brasil. É bom lembrar também que ter a pele clara, a pele branca, e ter cabelo crespo e todos os traços do seu rosto mais relacionados aos traços africanos é um ponto muito central para quando essas pessoas vão viajar para fora do Brasil, porque se você tem a pele muito clara e você tem os traços mais negroides, você automaticamente é considerado negro fora do Brasil. O personagem do Clear, ele mesmo discursa sobre isso, né? Isso que é legal do filme. Porque pra quem é de países onde existe o caucasiano de verdade, é impossível olhar para um brasileiro e enxergar o brasileiro como branco. Obviamente, dentro das estruturas brasileiras, a gente tem que ter noção de que uma pessoa de pele clara, de cabelo liso, ela automaticamente é branca no Brasil. Porque é a leitura que o Brasil tem. É óbvio que, assim, eu vou sofrer muito mais do que uma pessoa de olhos claros, cabelo liso e pele... Pois é. Mas, obviamente, uma pessoa como a atriz do filme, por exemplo, que tem um nariz que não é afilado de um jeito caucasiano, tem lábios grossos, né, mais carnudos, na verdade, não grossos, carnudos, ela tem traços africanos. Mesmo que a pele dela seja clara. Exatamente. Então, assim,
essa pessoa jamais vai ser lida como uma pessoa branca fora do Brasil. E ainda tem mais. Se você é brasileiro, você automaticamente é latino. É latino. Eu lembro de uma amiga minha que foi pra Nova York e ela dizendo assim, e ela é da cor da parede branca. De verdade, aquela dali, ela é muito, muito, muito clara. E aí, assim, ela disse que chegou em Nova York e pra ela foi aquele impacto, porque ela chegou lá choque, e ninguém tratava ela como branca porque ela é latina. Latina, ela é vista como latina, né? Então já mostra isso, que eles não vão ser aceitos de forma nenhuma, entendeu? Porque de qualquer forma, você pode ser branco pela leitura brasileira, mas você nunca vai ser caucasiano. Nunca vai ser caucasiano, porque né? Você nasceu no Brasil. Você é lixo, entendeu? Você é lixo. Você como racista te vê, né? Sim. Às vezes você te vê como um lixo, assim. E o que acontece na cena, né? O lixo que é descartado, né? E além disso, o filme traz essa questão atrelada à questão de pobreza ou riqueza social. Exatamente, assim, exatamente. De que tipo? Se você vem do lugar que dentro do Brasil acreditam que é mais humilde e que, enfim, é taxado, né? Por exemplo, Bacurau fica no sertão de Pernambuco, que é um estado do Nordeste. Isso. E que por mais que seja muito rico em... Pelo amor de Deus, tem senhor de engenho lá até hoje. É um estado cheio de gente rica, mas também é um estado cheio de pobreza. Uhum. Então a gente tem as duas faces da moeda, assim, bem fortes lá. Exatamente. Muita gente acha que se você é nordestino, automaticamente você é pobre, automaticamente você é negro. E assim, uma coisa interessante de Bacurau é que ele vai trazer muitos negros, de verdade, de várias tonalidades e traços, mas ele também vai trazer pessoas que seriam consideradas brancas. Porque é muito comum também, inclusive no sertão pernambucano, uma coisa muito comum são as pessoas muito brancas de olhos azuis. Mas todo mundo acha que, inclusive, não existem brancos loiros de olhos azuis no Nordeste, porque no Nordeste só existe negro. Não teria problema nenhum se só existisse negro, sou de lá, sou negra, tá tudo bem. Então, se o mundo fosse feito só de negros, tamo aí. Tava ótimo. Alguém vai dizer que a gente tá fazendo racismo reverso. Mas uma coisa engraçada é pensar que, assim, as pessoas acham simplesmente porque tem essa ideia de que a gente não tem acesso no Nordeste, automaticamente atrelam pobreza, falta de oportunidade com o quê? Com os negros. Com os negros. Então, assim, tem toda uma questão social também. Sabe o que é legal disso tudo? É que os personagens negros que tem no filme, o personagem do pai dela, por exemplo, um personagem culto, um personagem inteligente, um cara que é um símbolo pra comunidade, entendeu? Sim. Então foge também do estereótipo, né? Isso é bacana também, né? Uma coisa que eu sempre venho falando é que a gente tem que mostrar histórias diferentes de pessoas negras. E é muito legal ver que, por exemplo, Bacurau sai do eixo Rio-São Paulo e ele vai mostrar uma história diferente de pessoas negras também. Mesmo que não seja um filme sobre questões raciais. Não. Mas que tem questões raciais envolvidas, porque o Brasil, porque o filme é sobre o Brasil, e o Brasil tem muito problema nesse sentido. E é importante pensar que o Kleber Mendonça é um homem considerado branco aqui no Brasil, mas obviamente sendo casado com uma francesa e viajando o mundo, ele tem plena noção de que ele não é considerado branco fora do país. Então, assim... Foi curioso que eu fui ver numa sessão com o Kleber e falou justamente isso, né? Como ele recebe esse olhar estrangeiro também, como já passou por isso, assim... E como ele e o Juliano falam isso. E como no filme isso tá um pouco disso também, assim, dessa questão. E aí, assim, é muito interessante observar que justamente pela vivência dele, ele é esse homem que dentro do Brasil ele é lido como branco. Isso. E ele já percebeu que ele não é branco. Ele é lido no Brasil porque existe o brasileiro branco. Mas fora do Brasil, ele nunca vai ser lido como branco. Então ele fez questão de colocar o filme dele com essa inclusão, com essa representatividade e mostrando, sabe, as histórias de pessoas negras. Sem jamais, inclusive, isso ser uma questão no filme. Porque a questão tá com os brancos. Exatamente. Os brancos questionam a branquitude dos supostos brancos. Mas a negritude de ninguém jamais é questionada. Jamais é questionada, jamais é verdade, Jamais é um problema. As pessoas, elas não são validadas em Bacurau pela sua cor, pelos seus traços, elas são pelas pessoas que elas são. Pelas pessoas que são, né? É uma cidade de minorias sociais, né? O povo da cidade todo, e que se reúnem mostrando que o volume e a força que as pessoas têm, a força do companheirismo que une essas pessoas, se forma uma onda de resistência mesmo. Então é legal como o filme tá nesse limite entre a utopia e a distopia, tocando essas questões raciais, assim. E aí eu queria saber de você,
você que assistiu Bacurau, porque esse vídeo é pra quem assistiu Bacurau, se você tinha percebido como o filme fala dessas questões, né, sociais, assim, de maneira tão forte, mas ao mesmo tempo para algumas pessoas talvez seja tão sutil. Então eu queria saber de você. Comenta aí embaixo, fala o que você achou do filme, o que você achou de como o Kleber e o Juliano trataram, né, retrataram esses assuntos, essas temáticas. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e visitar o canal do Diego para ver o nosso vídeo sobre Bacurau. É isso. Tchau!